Compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí? Beleza. Bom, então, sejam bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina de PAC. A gente, nessa aula, vai falar sobre redação científica. Eu acho que era um tema que vocês estavam desejando muito, né? Já falei tanto, né, sobre fazer boas redações científicas, técnicas de redação científica, e finalmente nesse módulo a gente vai começar a ver, né, a aplicação dessas técnicas de redação em todas as partes, né, da estrutura de um artigo, em todas as seções, e a gente vai percebendo, né, vocês vão perceber ao final aí desse módulo, né, o quanto, né, que um artigo ele é estruturado, quantos elementos, né, obrigatórios, né, um artigo ele deve ter, um artigo científico ele deve ter, e conhecendo esses elementos fica muito mais fácil. Primeiro, a leitura começa a ficar muito mais fácil a leitura, porque eu já começo a ler de uma forma diferente, identificando esses elementos, né, dentro dessa estrutura. E aí, identificando os elementos, eu já trago esses elementos também, né? Já absorvo e também consigo trazer esses elementos para o meu trabalho. Não é uma cópia dos elementos, não. É trazer, né, a técnica, né? Esses elementos que estão sendo apresentados, que a gente observa em outros artigos de qualidade, e a gente consegue ver ali uma boa narrativa, uma boa argumentação dentro de cada elemento, e aí a gente vai absorvendo, essa narrativa é boa, essa maneira de apresentar o fluxo de ideias também é bem interessante, e aí a gente vai absorvendo. Então, a gente vai ganhando, né, ao longo do tempo, essas habilidades, né, com relação a identificar esses elementos e a argumentação que é utilizada, a gente vai ganhando ao longo do tempo. E isso, né, com muita leitura e também fazendo, né? Então, a gente precisa... a gente aprende muito fazendo a coisa, mas aquela coisa, na redação científica, antes de fazer, a gente precisa conhecer. Não tem jeito. Eu poderia estar... poderia já de cara passar, faça um artigo científico, mas sem conhecer essas técnicas, vocês vão dar um tiro no escuro. Provavelmente foi o que aconteceu, por exemplo, no TCC de vocês. Quem foi na linha de um TCC mais com um cunho científico, sem conhecer muito dessas técnicas, a gente meio que escreve uma redação sem se preocupar, né? Ou até pela falta de conhecimento mesmo desses elementos, e aí vai ser interessante, né, ver, por exemplo, depois de vocês conhecerem essas técnicas, né, vocês revisitarem, né, textos que vocês escreveram, científicos, né, quem passou por alguma atividade científica na graduação, seja no TCC, ou seja até numa iniciação científica, então tentem revisitar para ver se hoje eu faria totalmente diferente, porque eu conheço, né, essa estrutura, eu conheço mais da argumentação. Então, o objetivo do módulo, né, desse módulo, é passar por todas as partes, né, do artigo, toda a estrutura, todas as seções, e fazer uma avaliação crítica, né, do que o que é que se espera em cada parte dessa, em termos de elementos, mas também em termos de argumentação. Antes de falar sobre essas partes, aí a gente vai dar alguns substratos, né, que é algumas premissas de redação científica internacional, que são essas premissas, né, a maioria delas a gente já viu aí ao longo aí dos últimos módulos. Na verdade, isso é um reforço mais para que a gente já entre com esses substratos, né, com essas premissas, né, entre de maneira mais... uma maneira que a gente consiga reconhecer melhor, né, essas boas práticas dentro de cada seção no artigo científico.
Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que a escrita científica, reconhecer a escrita científica como um gênero literário diferente de outros, né, gêneros literários, né? Como, por exemplo, um romance, um livro, né, de, sei lá, que tem um livro mais que tem um cunho mais artístico, né, do que científico, né? Então, a escrita científica, ela é um gênero específico, né, da literatura, e a escrita científica, ela tem elementos, né, que outros gêneros não têm. Por exemplo, a questão da padronização da estrutura de um artigo, né? As partes que a gente vai ver. A gente acabou de ver agora ali no conteúdo dessa aula, a gente viu ali, né, todas as partes. E essa padronização, ela é necessária e, e ela é requerida, né, em um artigo científico. A gente precisa sempre aplicar. Obviamente, né, a questão de padronização com relação à estrutura e escrita, ela pode modificar em função da revista. Como eu já falei aqui, né? Então, você tem revista que permite que vocês escrevam uma seção de resultados de discussão e outras revistas pedem para que vocês separem, né? A seção de resultados e a seção de discussão. Então, a padronização tem a ver com as regras também, né? Muito a ver com as regras da revista científica, mas todas elas requerem a padronização. Todas, sem exceção de nenhuma revista científica, todas pedem uma questão de padronização com relação à estrutura e elementos, escritas, né? A maneira que eu vou apresentar figuras, gráficos, a resolução, a quantidade de informação, o tamanho da fonte, enfim, tudo isso de estilo, né? A parte de estilo do documento, tudo isso é requerido nas revistas científicas. Não é o único gênero que requer esse tipo de padronização. Os outros, a questão da padronização é livre, né? Então, tamanho de fonte, o estilo de escrita, tudo isso é livre, né? Se eu vou escrever de uma maneira mais prolixa ou mais concisa, em outro gênero literário isso não importa muito, tá? Mas na escrita científica a gente precisa ser claro e conciso, só. Se a gente sair disso aí, já fugiu da padronização e daí a gente precisa melhorar nesse aspecto. Outra coisa é que depende muito do público-alvo, né, que você está escrevendo. A gente viu, né, também que tem revistas que são altamente especializadas e tem revistas que são mais gerais, né, em áreas mais específicas, assim, áreas de conhecimento mais gerais ou mais específicas. Então, quando eu tenho uma revista de uma temática específica, então a escrita ela tem que ser mais direcionada àquele público-alvo que já tem um conhecimento naquela temática, e aí eu não preciso, por exemplo, trazer uma contextualização da grande área para esse meu artigo, porque já está implícito, né, qual é a grande área daquela temática, e aí eu vou mais direto ao ponto. Quando eu vou contextualizar o meu artigo, eu já vou direto lá, né, sobre a dor científica, ou alguma coisa que precisa ser melhor explorada, Professor, ou que... Oi? licença, o microfone do senhor voltou a chiar. Oi? Peraí. Uma pena. Vou tentar usar aqui os dados do celular, porque pelo jeito aqui está ruim.
Estão me ouvindo, né, agora? Estão me ouvindo bem? Sim, professor, tá melhor agora. Tá melhor? Beleza, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Então, estava aqui falando sobre a questão do público-alvo, né? Público-alvo que influencia muito, né, na redação científica, se ele é mais geral ou específico. A clareza e concisão, dois elementos obrigatórios, né, em qualquer texto científico. Então, eu preciso... A clareza é a capacidade de chegar, né, o texto chegar rapidamente à mente do leitor. Então, um texto claro é aquele texto que, quando a gente lê, rapidamente o leitor ele entende, certo? Ele não para pensar. Ele leu, beleza, eu já sei o que ele quer dizer aqui, certo? Então, isso é uma propriedade sine qua non, assim, para os artigos científicos, né, que é a questão da clareza. E a concisão é escrever de uma maneira mais simples, né, ou de uma maneira mais compacta. É como se fosse um prédio, né, um prédio econômico. Então, eu posso fazer um prédio, né, com 100 vigas, né, 100 pilares, mas esse mesmo prédio, ele poderia ser sustentado com 50. Então, o prédio não iria cair, né, com a metade dos pilares aqui, feitos com a outra, aplicados em uma outra construção. Então, a concisão é isso. A concisão é passar esse conteúdo de uma maneira mais simples possível, de uma maneira mais compacta. E isso também a gente só vê nesse gênero literário, né? Essa aplicação dessas duas propriedades. E a citação e referenciamento é outra coisa que também, né, é uma coisa obrigatória em todo texto científico. A gente vê, né, a gente não vê em outros, né, outros gêneros literários, né, a obrigação de ter citação e referenciamento, citar os pares e toda a argumentação ela está bem sustentada, né, na referência do artigo, né, na introdução, na metodologia, na discussão, nas conclusões. A gente usa muito, né, a questão de citação, porque a gente sempre está tentando validar as nossas ideias. O que a gente coloca como ideia, tudo, né, tudo que entra, né, no artigo científico são ideias, né, que os leitores, que os autores estão colocando ali, e aquelas ideias precisam ser validadas, precisam ser sustentadas. E a citação ele serve para isso, né? Para que o leitor ele perceba que aquilo ali não está vindo só da tua cabeça, né? Você está se baseando em um trabalho que já foi publicado anteriormente, né? Em alguma técnica que já foi que já é disponível. Então a citação ela é muito importante. E o último ponto é a questão do suspense. Então, no gênero de escrita científica, não existe suspense. Então, é importante, por exemplo, que a conclusão principal ela seja logo, que ela chegue logo para o leitor. Que seja no resumo, né? Que seja na introdução, ou que seja até no título. Então, um título, pensar num título onde eu tenho a minha conclusão principal do estudo. Então, quanto antes você trouxer a conclusão principal para o leitor, melhor. No caso de um artigo científico os artigos científicos de alta qualidade sempre trazem, né, essas conclusões logo para o início, né, do artigo. Então, os mais citados aí, certamente, né, usam esse artifício e trazem, né, essa conclusão principal, geralmente no título. Bom, alguns substratos aí, para que a gente inicie na nossa estrutura. Primeiro, a conclusão, né?
A conclusão, ela precisa ser fundamentada em fatos. Então, a gente já viu na disciplina que tem duas maneiras de fundamentar nossas conclusões, né? Que é através na nossa base empírica e através do conhecimento prévio, da literatura já existente. Então, a gente precisa concluir, mas concluir com base em uma sustentação, né, sólida, com dados concretos e observáveis, e fugir ao máximo de especulação e filosofia, né? Aplicar filosofia ali na tua conclusão. Então, tem que fugir ao máximo, né, dessa questão da especulação. A gente usa muito, né, o POD, né? Então, o POD, ele traz um pouquinho de especulação, porque o POD é quando você não tem exatamente certeza que aquilo ali realmente é assim. Então, precisa investigar mais alguma coisa, seja, por exemplo, uma relação causa e efeito, né, que você estudou só as relações de ponta, né, de causa e efeito, mas não estudou o mecanismo envolvido. Então, por exemplo, chuva-vazão, aquela vazão lá é produto dos processos hidrológicos, mas como você não estudou os processos hidrológicos, você fica meio que especulando, né, por que aquele escoamento superficial, quem deu a contribuição maior, né, se foi o processo de impermeabilização do solo, ou o processo de desmatamento, enfim, alguma coisa assim que pode estar influenciando lá no aumento do escoamento superficial, por exemplo. Então, aí a gente usa muito esse termo, né, do POD. A gente deve até realmente usar quando a gente não tem certeza, né, dessas relações, mas tentar fugir um pouco disso, né, e trazer as nossas conclusões mais sustentadas para fatos assim concretos e observáveis, né? Então, isso depende muito dos teus resultados, né? Obviamente, né? Os teus resultados são inquestionáveis, se você conseguiu varrer de forma completa, né, a questão, a pergunta científica, você consegue dar uma resposta sem especulação nenhuma. Mas aí, quando tem alguma falha, né, alguma limitação, ou, enfim, alguma coisa que pode melhorar, aí você tem uma incerteza no teu resultado, e aí esses termos, eles aparecem mais. Enfim. Mas, assim, não quer dizer que não dá para publicar, tá? Dá para publicar, sim, é só você trabalhar um pouquinho mais a questão das limitações ali na discussão, que isso se resolve também. Ali tem uma frase, por exemplo, teoria sem data é fantasia, mas data sem teoria é caos. Então, realmente, né? Então, você colocar uma teoria sem dados, né? Totalmente fantasioso, né? Agora, se você apresenta um dado sem a teoria, então aquele dado não vale de nada, né? Então, a gente tem que fugir muito disso, né? Buscar essa base teórica para fundamentar a minha base empírica, que são os dados. A gente só vai conseguir converter dados em informação científica quando essa teoria ela está bem sólida, está bem firmada. A gente está com um conhecimento bom da teoria para sustentar exatamente essa interpretação, né? Que aí o dado ele passa a ser uma informação científica. Isso é muito importante, né? Então, essa é a tarefa do cientista, né? É converter esses padrões, né, que a gente observa nos dados em informações científicas. E isso se faz através de teoria. A gente não consegue fazer essa interpretação sem essa base, né, de trabalhos anteriores, da teoria que vem por trás dessas análises. Bom, então, se o teu manuscrito não tiver uma base empírica forte, aí é bem provável que esse seja um motivo para negação, né, assim, do teu artigo, né, numa ciência internacional disponível. Isso é comum. Mas, assim, não é uma condição rígida, né?
Se a tua base empírica ela tem alguma limitação, é importante que você discuta um pouquinho mais, né? Como eu falei, para que você consiga publicar, né, aqueles teus resultados. Muitas vezes isso resolve. Mas, assim, numa ciência de bom nível, né, de alto nível, a questão da especulação ela é mal vista, certo? Então, sabendo disso, tentem, né, procurem fugir um pouquinho dessa questão. E fugir da especulação tem a ver com robustez metodológica, com o grau de incerteza dos teus resultados. Então, quanto mais você trabalhar nisso aí, quanto melhor você trabalhar nisso aí, melhores vão ser os seus resultados, né? Mais confiáveis vão ser os seus resultados. E maior a chance, né, do teu manuscrito ser aceito numa ciência internacional de bom nível. Professor. Bom, outra coisa, né, que as conclusões científicas, elas envolvem interpretação. A gente falou isso na aula passada, a questão de interpretar. Essa aí é aquela coisa que eu falei agora há pouco, né? O dado, ele sai de dado para informação científica, né? E essa interpretação, ela passa por um processo criativo, tá? Um processo criativo. Então, eu olho um padrão, eu olho por exemplo, a curva das mortes, né, de Covid no estado de Alagoas. Então, aquela curva ela tem um padrão, teve um pico, agora ela está decrescendo. Então, aquele padrão me permite fazer uma interpretação daquele padrão. Então, uma conclusão é que a taxa nos últimos 15 dias ela é decrescente e a tendência é que esse padrão, né, de redução do número de mortes, ela continue por conta, aí você começa a argumentar, né, por conta do distanciamento social, por conta das medidas empregadas pelo governo para reduzir, ou por conta de um melhor tratamento na rede de saúde. Então, tem muito... enfim, tem muita... Aí você tem que pegar qual é a base, né, que vai sustentar essa conclusão. Mas, de início, a gente precisa interpretar aquele dado, aquele resultado, aquele comportamento, aquele padrão. E essa interpretação passa por um processo criativo. Vejam só, o que é que... Ainda nesse exemplo, né, agora há pouco que eu fiz, o Flávio tem uma questão, eu vou... Só um pouquinho, Flávio. Nesse exemplo ainda da curva, né, de mortes, né, de Covid no estado de Alagoas. Bom, você tem o dado do número de mortes espalhados e aquele dado ele virou uma informação importante, né, que foi feita através de um gráfico simples, né, para avaliar uma taxa ou o comportamento aí da evolução do número de mortes. Então, outra coisa interessante, né, que o pessoal está aplicando muito é a média móvel, né, nesses dados, porque os dados do número de mortes é muito variado em função do registro, né? Final de semana você tem uma deficiência com relação ao registro do número de mortes, e aí você tem sempre um número menor do que durante a semana. Então, esses dados eles ficam acumulados, aí eles chegam lá na segunda, terça-feira, e aqueles dados entram no sistema, e aí parece que é um pico, mas na verdade não é, né? A verdade ali é que é um problema ali na questão do registro, né, da informação. E aí, vendo isso, né, alguém teve a ideia de usar uma média móvel para facilitar a interpretação. Aí todo mundo que vê a média móvel esquece, né, daquelas variações diárias, só vê a média móvel e daí consegue enxergar de forma melhor o padrão de subida ou descida. Então, a técnica que você vai aplicar sobre o dado te permite, né, a levar uma interpretação de forma mais clara e concisa, né, sobre um determinado dado, né? O dado em si, ele não serve para muita coisa. Então, a gente precisa aplicar alguma coisa ali para transformar aquele dado em informação relevante, né, para que a gente consiga tirar as conclusões. Flávio, pode fazer sua questão agora.
Ele quer tirar uma dúvida sobre a base empírica. Não, é que, bom dia, primeiramente, é que eu não tinha entendido direito. Flávio, eu não estou te escutando, está bem baixinho. Teu áudio está muito baixinho. Tá ouvindo agora? Agora sim, beleza. Tá. É que eu não tinha entendido direito sobre a base empírica. Quando você fala em base empírica, você fala de experimentos? Eu estou falando dos resultados. Aí esses resultados, eles podem vir de várias fontes, né? Pode ser de um experimento, pode vir através de uma ferramenta estatística, uma ferramenta computacional ou um algoritmo que você está aplicando. Então, a base empírica, na verdade, são os resultados, são os teus resultados, certo? Então, o dado, para o dado ele virar um resultado, né, uma informação científica, ele requer a aplicação de uma técnica, né? Pode ser um experimento, né? Enfim, que seguiu todos os protocolos, né? Recomendados aí pela literatura ou alguma aplicação de alguma ferramenta, né? Específica. Não sei se tu entendeu agora. Entendi. É tipo, você ter um dado que você pode obter através de vários experimentos só para deixar mais concreto. É mais ou menos isso daí, né? Isso. Então, você tem um experimento e aí daquele experimento você tem um dado, por exemplo, a concentração de oxigênio no aquário. Tem um experimento que é um aquário e aí todo dia eu monitoro a concentração de oxigênio ali. Aquilo ali é um dado, tá? Agora, o que é que você quer avaliar naquele dado? Você quer avaliar uma tendência de redução, de crescimento de oxigênio? Você quer avaliar o metabolismo? Você quer avaliar qual é a taxa de respiração dos peixes, né? Medindo o oxigênio na água. Então, tudo isso aí é onde o dado ele se transforma em informação científica, entendeu? Então, a base empírica já está no final desse processo. Então, eu peguei o dado e converti em informação científica, certo? Então, essa é a minha base empírica, e essa base empírica eu levo para a minha conclusão, para que eu consiga elaborar minha conclusão, entendeu? Então, a base empírica é a informação que é gerada através de um dado, que aí o dado ele pode vir através de várias fontes, né? De um equipamento, de um experimento, enfim, de qualquer fonte aí. Então é o que está na ponta do resultado, né? A base empírica é o que está na ponta do resultado, é a informação. Ô, professor, Beleza. Professor, Sim, eu tenho sim, Thaís, pode falar. eu tenho uma dúvida. Certo. Você falou sobre as referências e eu já comecei a ler para fazer o artigo e eu encontrei uma dissertação que a moça citava um artigo. Só que quando eu chegava nesse artigo, toda a citação que ela fez era uma referência desse outro, era referenciado o artigo de referência dela. Eu pego o artigo de referência que juntou todas essas referências, ou eu tenho que ir em todas as referências e para poder juntar a minha. Sim, boa pergunta. Isso aqui essa questão é muito comum assim na questão da escrita científica. A recomendação é sempre pegar o que é mais recente. Por quê? Porque fazer a citação, né, desse artigo mais recente que já traz toda essa base. Agora, depende muito depende muito de como é que é essa citação. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, né, quais são os tipos de citações. E tem algumas citações, né, que a gente chama de os papers âncoras, né? E esses papers âncoras, que são geralmente papers mais antigos, eles são muito utilizados por exemplo, para contextualizar um problema, contextualizar uma área de conhecimento, uma temática, ou fazer, apresentar uma relevância. Então, a gente pode usar referências mais antigas, né? Isso aí. Agora, por exemplo, no estado da arte, por favor, vou achar o meu. Só sair aqui para.
Opa, alô? Estão me ouvindo agora? Tá normal agora, professor. Tá. Vou ter que ficar fazendo isso, viu? A internet não está muito legal. Bom, aí depende do contexto mesmo, né? De onde eu vou colocar aquela citação, Thaís. Mas, por exemplo, se você tá vendo aí, você tem essa citação mais recente que traz citações anteriores, né? E você vai usar essa citação, por exemplo, no estado da arte, e o estado da arte ele serve para mostrar o conhecimento, né? Onde é que você está, situar o leitor da fronteira. Então, a recomendação é que você use sempre artigos mais recentes, porque esses artigos mais recentes já trazem a base, né, a base anterior. Agora, se você estiver colocando, né, por exemplo, contextualizando, geral, então aí você pode usar citações mais antigas mesmo, né? Não tem problema nenhum. Para contextualizar. Meio que para contextualizar todo o problema, seria já uma parte do resultado. Então, seria mais indicado eu pegar os artigos de início mesmo, né? Das referências, direto, no caso. Exatamente. Então, nesse caso, é um PP âncora, né? Esse PP âncora seria interessante puxar o PP âncora ao invés de citar a mais recente, porque as citações mais recentes subentende-se que são citações que estão mais associadas ao estado da arte. Esse fluxo, né, de citação aí, ele também avaliado, né, no artigo científico, sempre é visto assim, né, pelos revisores, né. Mas quando chegar mais na frente, talvez eu deixe isso mais claro para vocês, né, com relação ao tipo de citação que a gente coloca em cada parte, né, do artigo científico. Tá? Certo, professor. Obrigada. Você quer... Tá, beleza. Beleza, então a conclusão, né, é bem importante, né, quanto mais brilhante for essa interpretação, melhor será o manuscrito, né, como eu falei para vocês, né, então precisa de um resultado, uma base empírica bem feita, né, com um resultado claro para que eu consiga ter uma interpretação boa, né, e aí essa interpretação ser levada para a minha conclusão. Essa interpretação, ela vai precisar ser sustentada, né, então, aí a gente busca uma referência sempre de bom nível aí para sustentar essas interpretações que a gente faz. Então, sempre procurando aí generalizar o quanto puder, né, essa conclusão que eu estou colocando. Aí eu coloco no final, fuja da ciência do monitoramento, né? É isso que eu sempre falo para os meus alunos, né? A questão do dado, o dado por si, né? O monitoramento, o objetivo é levantar dados, tá? Então, o levantamento de dados não quer dizer que você tem um produto científico. Então, a gente já viu aí muitos trabalhos acadêmicos, né? Até o monitoramento ele vindo como um termo, né, ali como um objetivo do trabalho. O trabalho foi monitorar, o objetivo desse trabalho foi monitorar a concentração de fósforo no ambiente. Não foi monitorar. O monitoramento ele é só a ferramenta, né, que você vai utilizar para obter os seus dados. Então, o dado ele precisa ter uma interpretação para que a gente transforme ele em informação. E algumas coisas importantes, premissas, né, de redação científica, né, que é a questão de redigir para ser aceito. Como é que a gente pode escrever de uma maneira para ser mais aceito, né? Então, tem essas dicas aí, ó. Primeiro, tentar escrever pensando como é que o meu artigo ele pode ser mais citado. Então, isso eu já fiz esse comentário, né, anteriormente, né? Então,
o artigo, eu escrevi um texto, né, tentando deixar com que ele seja mais atrativo com relação à citação, certo? Então, a citação, depois a gente vai ver ali, tem vários blocos, né, onde as citações eles entram, né, no artigo científico. O teu artigo ele pode ser citado em blocos assim mais gerais e blocos mais específicos, né, de um trabalho. Mas assim, ele tem mais valor, né? Ele tem mais valor quando a citação entra num bloco específico, principalmente, né, para construir a ideia que gera um outro artigo científico. Então, imagine, né, você fez um trabalho científico, né, publicou o teu artigo, e aquele teu artigo ele está sendo utilizado como um insight, né, como um insight para fazer um próximo artigo. Você que deu a sacada para que eu possa desenvolver o meu trabalho. Então, esse tipo de citação tem mais valor, por exemplo, do que uma citação que vem logo no começo da introdução, que está contextualizando a grande área, a relevância. Então, que são citações assim, são referências mais gerais, né? Que são, por exemplo, uma referência de revisão ou um livro, né? Naquela temática. Então, entra também, né, naquelas primeiras partes ali da introdução. Então, do ponto de vista de valor, as citações específicas, elas têm um valor científico maior, tá? Então, principalmente aquelas usadas ali para construir uma nova pesquisa, né? Ou você está usando uma citação ali para sustentar uma conclusão tua. Então, tem um valor muito grande. Redigir pensando no leitor, isso é sempre, né? Tem que fazer isso. Tem que se colocar como leitor. Mas aí, aquela coisa do leitor, né? O leitor, ele dependendo da revista, né? Eu tenho um público diferente, né? Leitores diferentes. Então, você tem que tomar atenção com relação à questão desse público, se ele é mais específico ou mais geral. Mas sempre se colocando no lugar do leitor. Uma técnica muito legal que a gente fazia quando eu estava lá fazendo mestrado e doutorado lá no IPH, era escrever a introdução e dar para um colega ler. Eu escrevia a introdução e tirava o objetivo, né? O objetivo da introdução e pedia que um colega ele lesse. Se ao final da leitura o colega ele assim ficou claro para ele, né, o que eu queria fazer, né, naquela pesquisa, é porque o meu texto ele estava bem redigido, né? Se não, aí ele, por que você está querendo fazer aqui, né? O que você está querendo fazer aqui? Está faltando alguma coisa? Eu não consegui entender bem. Então aí é sinal que você precisa melhorar a redação, pensando no leitor para que ele entenda melhor o que você quer fazer. Então, eu acho que é uma boa técnica essa, por isso que o comentário da Thaís aqui, a minha orientadora do TCC sempre dizia que eu era para escrever de forma para que algum leigo entendesse. Também tem isso, né? Agora, o seguinte, né? O TCC ele tem um objetivo específico, né, que é mais geral. No artigo científico, o público ele é mais específico. Então, ele já não é leigo. Né? Então, o artigo científico ele precisa ser redigido para aquele público que já tem um conhecimento, né, naquela área, naquela temática, e tem algumas coisas, né, que já os leitores eles já conhecem. Então, não precisa ficar trazendo fazer uma contextualização muito grande, né, muitas vezes. Por exemplo, né, eu quero investigar, sei lá, a evapotranspiração em um determinado lugar. Investigar a evapotranspiração em um determinado lugar. E aí eu começo a minha contextualização sobre a quantidade de água que há no planeta,
que de 100%, 97% está indisponível, porque é água salgada, ou porque está em geleiras, daquele 3% é água doce, mas que tem uma porcentagem... Enfim, essa contextualização, ela não cabe, por exemplo, né, em artigos científicos, quando eu publico aquele artigo científico, é uma revista que já é na área de recursos hídricos. Então, todo mundo que está lendo artigos daquela revista já conhece que tem esse problema da água. Então, que a água doce é escassa. E eu não preciso trazer chegar nesse nível, né, de contextualização. Então, eu vou sendo um pouquinho mais direto ali, né, passando por isso e dizer, vou contextualizar a minha temática, né, porque o leitor aqui, quem vai ler esse artigo aqui, ele já é mais específico dessa temática. Então, quando eu digo redija pensando no leitor, é o leitor, né, daquela revista. E que aquele leitor, ele já tem uma bagagem de conhecimento. Já tem uma bagagem de conhecimento, certo? Agora, tem coisas específicas, né, em um determinado artigo científico que precisam ser detalhadas. Eu não estou falando do ponto de vista de atropelar informação, passar por cima de informação. Não, mas tem coisas que... de fundamentos, né? Fundamentos, né? Que de base, conceito, fundamentos, que os leitores, né? Eles já trazem, e daí não precisa trazer essa questão de fundamentos. É por isso que nos artigos científicos, não é surpresa, né? Nos artigos científicos não tem a seção revisão bibliográfica. Não existe. Não existe a seção revisão bibliográfica no artigo científico. Por quê? Porque a revisão bibliográfica são os fundamentos. Os fundamentos são importantes para quem não conhece do tema. Então, o leigo, né? O leigo, ele não conhece do tema. Então, primeiro eu preciso dos fundamentos para saber o que é que você está falando naquele trabalho acadêmico. Então, no TCC, cabe. No TCC, cabe. Por quê? Porque é um documento que pode ser lido não por um cientista, né, mas pode ser lido por um técnico, até uma pessoa que se interesse, né, um jornalista, se interessa pelo tema, enfim, ele realmente, né, quanto mais detalhes você dá, melhor vai ser para o leitor, que é genérico. Então, aí, mas a redação científica, ela já é diferenciada com relação a esse tipo de redação, né? Que a gente vê nos trabalhos a nível de graduação, tem que ser diferenciado, né? Que aí esse item de revisão bibliográfica, ele é importante. E até em alguns casos é obrigatório, né? A gente vê aí os cursos, né? O colegiado dos cursos, fornecendo, assim, modelos, né? O modelo de TCC, e onde o item revisão bibliográfica, ele é obrigatório. Então, não tem como fugir dele. Por quê? Porque exatamente para trazer esses fundamentos. Tá? Então, foi muito bom, né, essa questão aí, porque para que vocês entendam, né, essa diferença, né, entre esses textos acadêmicos, né, de texto que tem um cunho mais científico, certo? Bom, quando a conclusão ela é bem aceita pela comunidade científica, é sinal que ela foi bem redigida, e não por outra coisa. Então, uma boa redação faz com que a comunidade científica ela consiga interpretar e aceitar melhor, né, aquela conclusão. E isso é sinal que você está escrevendo bem, aplicando técnicas boas, aplicando os termos, né, claros, objetivos. Então, isso é muito importante. Então, vocês precisam redigir para a comunidade científica e redigir para que eles consigam entender de uma forma mais simples, né, o que você está colocando, a entender e aceitar. E como o texto é seu, você tem que zelar por ele ao máximo, né? Então, vá além, né, de recomendações dos revisores e editores, né? O que é que eles colocam ali como os comentários. Então, tem que melhorar sempre o texto, né, com relação à clareza, concisão, e também sobre a comunicação visual, né, do teu manuscrito. Bom, redação científica, ela é uma arte de comunicação científica, na construção de texto, arte nas palavras, do visual, né? Então, tem que ser conciso, sólido,
tem que ter comunicação gráfica, né, nos gráficos, nas tabelas. Aplicar essa arte, para aplicar você deve sempre pensar da conclusão para trás. Então, os autores eles precisam, primeiro, né, com base nas conclusões, prepararem a estrutura, né, do manuscrito, de forma que o leitor ele seja conduzido a essa conclusão. Então, tem que trabalhar nesse ponto bastante, né? Então, sempre do final para o começo, né? Então, a partir da conclusão, qual é o meu planejamento de escrita para que eu consiga, de forma mais simples, levar o leitor do título a essa conclusão, né? Ou seja, para que ele não desista de ler o manuscrito, né? Ou o artigo, né? Já publicado, não desista de ler o artigo só pela conclusão, né? Só pelo título, né? Ele nem seja selecionado para leitura. Então, o título é muito importante, o resumo é muito importante, e aí isso vai conduzindo, né, o leitor até o final do teu artigo. E, enfim, como já falei, análogo à construção de um prédio. Um ponto muito importante, né, na redação científica é trazer a novidade. Não só trazer a novidade do estudo, como enaltecer essa novidade em várias partes do artigo, seja na introdução, ou seja também na discussão e na conclusão. Então, essa novidade, ela tem que ficar muito bem clara, né, na cabeça do leitor. Então, enaltecer a novidade do estudo, ela passa por uma condição muito importante, né, para que o leitor ele perceba, né, que você está dando uma contribuição científica, né, para aquela temática, certo? E que aquela contribuição pode ser vista como uma construção, né, para próximos trabalhos. Uma coisa importante, né, eu já falei aqui, é muito importante como uma premissa da redação científica que essas conclusões sejam apresentadas usando variáveis teóricas e não variáveis operacionais. Por exemplo, né, usar taxa, processo, aprendizagem, metabolismo, eficiência, todas essas variáveis são variáveis teóricas, né, onde a gente pode quantificar com as variáveis operacionais. Só que as variáveis teóricas, elas conseguem compilar, né, compilar todos esses dados, né, compilar todas essas variáveis operacionais em uma variável só, e aí fica muito mais fácil para o leitor saber, perceber o padrão, né, o padrão de comportamento. Qual é a taxa de um processo, qual é o nível da aprendizagem, qual é a taxa de crescimento de bubalinos, né, em uma determinada região, e se essa taxa é diferente de uma taxa em outra região. Então, é muito importante trabalhar com variável teórica sempre. Procure, né, logo no começo, né, no planejamento, destacar essas variáveis teóricas e, se possível, trazer, né, essas variáveis teóricas para todas as partes do teu manuscrito, né, na introdução, no título. E aí você consegue dar uma resposta melhor ali para o leitor. Obedecer à estrutura lógica do artigo. Então, todas as partes, né, de um artigo científico tem duas fases. Então, todas as sessões têm duas fases. A fase de criação de ideias, que é a premissa, né? Então, vamos dizer, a premissa e depois a justificativa. Então, tem uma premissa e tem uma justificativa. A fase de criação e fase de teste. Por exemplo, na introdução, também passa por isso, né? Na introdução, eu passo por premissas. Quais são as premissas? As premissas que me levam ao objetivo do meu trabalho. Então, tudo que eu uso na introdução de premissa é para justificar a ideia do meu trabalho. Então, todas, né? Em todos os níveis, até por exemplo, né? Num parágrafo, se a gente for olhar um olhar mais microscópico, macroscópico, né, em seção, e aí eu entro na seção
e vou num parágrafo. No parágrafo, é a mesma coisa. Eu tenho a fase de criação e... Deixa eu mudar. Professor, o microfone está desligado. Verdade, estava desligado aqui. Entrou com ele desligado. Obrigado, Pedro. Joia, beleza. Então, eu tenho, dentro de uma frase específica, né, de um parágrafo, eu posso encontrar também, né, essa lógica de escrita, né, onde eu tenho a fase de premissa e uma fase de conclusão ali dentro de um parágrafo. Então, eu tenho as premissas ali, né, argumentadas para que me leve, né, dessa forma, isso aqui, eu apresento limitações e dessa forma eu tenho que ir por esse caminho. Então, dentro de um parágrafo, a gente também pode usar essa lógica de estruturação. Então, é importante aplicar isso, né, em todas as seções e também ficar atento a isso no parágrafo. Por quê? Porque isso facilita o fluxo de ideias, tá? Então, sempre pensar nisso, né? Eu preciso, primeiro, né, lançar uma ideia aqui, certo? Mas ela precisa ser justificada. E essa resposta, ela tem que ser mais imediata possível. Não pode ter suspense. Então, quando eu lanço uma questão, uma premissa, eu preciso tentar responder de forma mais imediata possível. Então, esse joguinho de criação e teste da ideia, de premissa justificativa, a gente começa a perceber isso em várias fases, né? Em várias sessões, assim, em vários parágrafos de um manuscrito. A gente sempre tem que procurar redigir também dessa forma. E redigir guiado pelo tipo de pesquisa. Então, eu falei na aula passada também os tipos de pesquisa, né? Descrição, associação entre variáveis e demonstração de relação causa e efeito entre variáveis. Para cada tipo de pesquisa, eu tenho um estilo de escrita científica diferente. Então, se for descrição de algo, eu preciso conduzir ao leitor a entender por que eu tenho que fazer aquela descrição, né? Então, isso tem que ser reforçado também no título, no objetivo, então, nas conclusões. Então, dependendo aí do tipo de pesquisa, você tem uma escrita específica diferente. Eu vou tentar passar um vídeo para vocês aqui sobre dicas para evitar o plágio, e aí a gente volta a discutir aqui quando acabar o vídeo. Even if you have no intention of plagiarizing, you may unwittingly plagiarize a research paper. This is called accidental plagiarism, and it could happen to you if you've not mastered publication ethics. This video presents 5 basic tips to avoid accidental plagiarism. Acknowledge the work of others. Are you sure you have acknowledged all relevant past works in your reference list? Past works include ideas, concepts, findings, methods, and even minor elements of research papers you have discussed in your paper. Forgetting to cite even a single source, minor or major, is considered as plagiarism. This applies to your own past works as well. Cite all past works that have helped you in doing your research or writing your paper. Clearly indicate which parts of your paper contain your original ideas and which are based on past works. Seatbelts help you drive safely. Quotation marks can help you write safely. In some fields of research, especially in the humanities, you can quote phrases from another author's work verbatim. In such cases, always use quotation marks and cite the author clearly.
But remember that quotes are rarely used in scientific research papers. Paraphrase correctly. In scientific writing, you cannot usually use quotes. You need to paraphrase and summarize the writing of other authors. But watch out, only changing a few words here and there is also considered plagiarism. To paraphrase, understand the meaning of the original piece of writing, then use your own words to express that meaning and be careful to prevent any changes in the meaning. Of course, remember to cite the original paper. If you are not confident of paraphrasing, seek help from your co-authors or English-speaking colleagues. Take notes carefully. Be careful while taking notes. When you refer to your notes at a later point, you might not remember if something you've written in your notebook contains your own words, or if it's an exact quotation from another paper. When taking notes, understand the meaning and express what you have understood in your own words. Try to not copy. If you must copy something, use quotation marks to indicate to yourself that these words are not yours. Also, do not forget to include references in your notes to exact quotes as well as to parts you have paraphrased or summarized. Acknowledge common scientific knowledge. You might think that common scientific facts don't need citations. But if you're a beginner at scientific writing, try to be on the safe side and provide references as far as possible. Avoid accidental plagiarism. Muito bem. Então, eram algumas dicas aí para evitar o plágio, né? É um tema bem relevante e que deve ser falado antes de a gente começar a passar pelas estruturas do artigo, né? Porque a maneira com que a informação que vem de outro trabalho entra no seu deve ser de uma maneira para que esse texto, né, ele não seja copiado, né? Então, na verdade, o que a gente tem que copiar é a ideia. Então, cada trabalho ele traz uma ideia, uma conclusão ou um ponto, né, que você concorde, que você quer trazer para o seu trabalho. Mas o que você não pode fazer é copiar aquele texto, né, para o seu trabalho. O plágio também ele é considerado quando você copia texto seu também, que já foi publicado. Então, isso é uma coisa que traz muita dúvida. Eu posso copiar um texto meu que eu já publiquei? Não pode, né? Existem ferramentas hoje muito poderosas, pessoal, que conseguem rastrear o texo, né? Rastrear plágios na submissão, né? Já no processo de submissão. E aí, só um minuto, deixa eu concluir aqui, você tem uma dúvida, né? Deixa eu só concluir. Então, aí, já aconteceu, por exemplo, né, de um trabalho nosso, foi submetido para uma revista, e aí o editor-chefe aplicou essa ferramenta, né, de detecção de plágio e viu que o texto tinha 85% de similaridade com outro documento. Então, as ferramentas hoje são tão poderosas que elas conseguem dizer, né, de onde é que veio o texto e qual é a porcentagem de texto que foi copiado de outras fontes, né, que está exatamente igual ou que se mudou pouca coisa, né, algumas palavras. Então, hoje não tem fazer isso dar um tiro no pé, né, não pode ir por esse caminho de forma nenhuma. Então, o que a gente deve fazer é procurar entender a ideia e trazer aquela ideia para dentro do contexto que a gente está colocando, né, de argumentação da ideia. Então, a gente tem uma ideia, quer argumentar, tem um determinado contexto e a gente concorda, né, também, né, a gente trouxe aquela ideia que foi baseada em uma leitura de outro artigo e a gente traz aquele artigo como citação para dizer que, se eu estou concordando, né, com isso aqui. Estou concordando com isso, mas dentro do seu contexto, né? Você está, lembrando, né? Você está produzindo
um artigo original, um documento, né, resultados originais, conclusões originais, e aí todo o texto ele precisa também ser original, né, para justificar, né, esse objetivo, essas conclusões. Então, não dá para usar um texto pronto, né, para justificar uma conclusão que é específica sua, que, enfim, nenhum outro artigo publicou ainda, né, então não dá para fazer isso. A gente observa a questão de plágio mais na introdução, né, a gente vê muita questão de plágio na introdução. E aí, mas a gente precisa evitar esse tipo de coisa, né, tentando avaliar a questão do conceito, as ideias, e trazer para dentro essas questões. Aí, só comentando, para finalizar esse comentário, né, eu falei que teve um artigo nosso que 85% foi detectado como plágio, né, pelo editor-chefe, mas, na verdade, não era. Era um trabalho de uma dissertação, né? A dissertação ela tinha sido publicada, a dissertação ela ficou online, e aí, como o documento ele pega todos os documentos online, sejam artigos científicos ou não, essa ferramenta de plágio, né, ela pega tudo, né? Então, ela detectou que 85% do texto era uma cópia do que estava naquele documento lá, que era a dissertação do aluno. Então, na verdade, não era um plágio. Por quê? Porque aquela dissertação ela não tinha sido publicada. Ela foi só publicada na biblioteca, e a biblioteca tinha uma ferramenta ali para disponibilizar os trabalhos online. Então, aí a gente fez uma justificativa, né, para o editor-chefe, dizendo que o trabalho, aquele trabalho ali, era um trabalho que veio de um trabalho de dissertação, que foi publicado na biblioteca, e o editor-chefe aceitou uma boa, entenderam? Então, mas algumas vezes, né, você vê realmente o plágio, né, como, por exemplo, né, você teve uma detecção de plágio, né, na dissertação, acho, do ministro aí da Educação, do ex-ministro da Educação, e quem detectou aquele plágio? Simplesmente foi uma ferramenta. Então, eu peguei, se pegou o texto, e aí colocou nessa ferramenta, e isso detectou similaridades, né, com um documento que ele também citava, dentro do documento dele. Então, precisa evitar esse tipo de construção, né? Em textos, em artigos científicos da nossa área, é muito difícil, né? Porque o vídeo, ele diz, se você quiser copiar e colar um texto de outro trabalho, você tem que fazer isso entre aspas. Mas, em artigos científicos, na nossa área, é muito difícil. Na área de humanas é mais fácil, né? Você quer copiar um pensamento, mas na nossa área, praticamente, né, são ideias, né, que se colocam, aí você observa aquela ideia, se você concordar, você traz para o teu trabalho também. E traz como uma citação. Então, é muito mais difícil, né, na nossa área, ter esse tipo de construção, de colocar lá um texto, entre aspas, né, que foi exatamente copiado, né, de um outro artigo científico. Pode... Maria Andrade tem uma dúvida. Thaís, né? Primeiro Thaís. Eu sempre tenho esse medo de plágio, de cometer plágio e tal. Fazendo um artigo agora, eu me peguei em uma parte que um autor, ele falou sobre uma temática, sobre uma coisa na localidade dele, e isso daria para pegar um gancho para trazendo para a parte do Brasil, que é uma parte... Eu teria que, mesmo citando, tipo, um exemplo como o Brasil e tal, eu teria que referenciar o que ele falou, porque, assim, eu não estou falando com as palavras dele, mas é meio que puxando a ideia dele, só que trazendo para outro local. Aí eu fico sem saber se eu cito ele ou se eu só passo Não, com certeza ele deve ser citado, porque você, através da ideia dele, você está fazendo o teu trabalho também. Então, isso é só uma questão de argumentar, uma questão de argumentação para que você traga essa referência e que essa referência seja utilizada para que você abra essa lacuna, né? Pode ser, sei lá, ele fez para um determinado local e que você identificou que eu poderia explorar aquela técnica também e fazer aquela mesma questão científica para um outro local
para testar se naquele outro local, com características diferentes, né, aquela técnica poderia ser aplicada, ou se eu teria a mesma conclusão ou não daquele artigo científico, né? Então, você traz, né, aquela ideia, né, e dizer que alguns artigos recentes, né, conseguiram observar esse determinado comportamento, aí traz a referência, e que esse comportamento, por exemplo, ainda não foi investigado para essas condições, aí você abre uma lacuna, isso aí você não precisa citar, né? Mas que foi identificado, né, em trabalhos anteriores algum padrão, algum comportamento, e que você quer testar também aquele padrão, e aí é só uma questão de argumentação, por exemplo, a questão da premissa e justificativa. Então, geralmente, essa citação que vai te levar a você apresentar uma lacuna original, esse trabalho, ele me dá a ideia para que eu traga a minha premissa. Eu construo a minha premissa baseada numa citação, beleza. Aí, daquela premissa, eu tenho dessa forma, o meu trabalho vai fazer isso aqui, que ainda não testou nessas condições, ou que precisa ser melhor avaliado, isso aqui, certo? Então, sempre fazendo esse joguinho, né, de lançar a ideia e justificar a ideia. Lança a ideia e justifica a ideia, né? Premissa e justificativa, premissa e justificativa. Certo? Tá isso. Você entendeu aí? Beleza. A Maria Andrade, tem alguma referência que o senhor nos indique para irmos monitorando os trabalhos que vamos desenvolvendo? Não entendi. Como assim? Que nível, né? Monitorando os trabalhos que vamos desenvolvendo. Temática, você quer falar em temática? Você pode ligar o áudio aí, Maria André, por favor? Eu acho que é sobre esse plágio, professor, que ela está falando. Alguma ferramenta de plágio, talvez. Não, tem várias aí, para identificar a questão do plano. Opa, ligou o microfone. Professor, com relação ao plágio, se o senhor teria algum específico assim, que acha melhor para a gente passar no trabalho e ver se está copiando alguma coisa ou não. Sim, é bem fácil vocês acharem, só colocar em inglês, né? Plagiarism Tools. E aí vocês vão achar algumas ferramentas, mas as mais recomendadas são ferramentas das grandes editoras, né, científicas. Então, procurem essas ferramentas, por exemplo, da Elsevier, que é Scopus, né, Scopus. Vocês podem procurar também da Thomson Reuters também, que tem ferramentas, né, para detecção de plágio. Então, sempre tente procurar essas ferramentas de detecção de plágio dentro dessas bases, né, editoriais grandes, né? Não usem, tentem evitar, né, ferramentas aí comuns, assim, tá? Mas é só, eu assim, de cabeça eu não sei o endereço, mas se você colocar no Google, né, só esses dois termos, plágio e ferramentas em inglês, você vai conseguir encontrar de forma bem rápida aí. Vamos lá, eu vou finalizar a aula hoje, né, com essa figura e a próxima aí, só para que a gente só comece uma introdução dessas premissas, né, para a redação científica. E na aula que vem a gente já começa a entrar em cada parte. Bom, o artigo científico, ele tem uma estrutura bem definida, assim, com relação ao fluxo de ideias, né, e também sobre como essas ideias elas podem ser classificadas, né? Então, vamos classificar as ideias assim, essa argumentação como uma argumentação mais gerais, né? Trazendo informações mais gerais e informações mais específicas. Então, o artigo científico ele tem esse movimento acenturado. Então, ele parte da introdução, né? Vamos começar ali pela introdução, deixar o abstract ali, que é o resumo ali um pouquinho de fora agora. Então, saindo da introdução mais geral, então eu vou afunilando lá, né? Afunilando a minha introdução até chegar no meu objetivo, que é muito específico. A metodologia, ela é muito específica, então por isso que ela está bem estreita ali, né? Que seria a cintura.
desse corpo aí, então seria a cintura, e depois eu tenho resultados, que é a minha base empírica, muito específica também, né, que foram produzidos através dessa minha metodologia, que é específica, e aí eu vou, na discussão, eu começo a sair desses argumentos gerais, né, eu começo com argumentos gerais, e vou tentando ampliar essa argumentação para coisas, do específico, né, saindo do específico, ampliando para coisas mais gerais, para argumentações mais gerais, chegando na conclusão, né, que em geral é uma conclusão genérica e que ela pode ser generalizada, ela está dentro de um contexto maior. Opa, está chiando aqui. Vou sair aqui e volto daqui a pouco. Oi, voltei. Hoje está complicado. Peço desculpas aí pela minha conexão, está horrível. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Muito bem. Então está aqui esse movimento acinturado, né, que a gente acabou de falar, né? Então, saindo dos resultados específicos, discussão, aí a gente tenta na discussão sair, então, de pontos mais específicos para pontos gerais. E até chegar numa conclusão, né? Apresentar a nossa conclusão e que essa conclusão ela seja mais generalizada possível, né? Que ela corrobore, né, com a conclusão já existente, mais geral, e que ela amplie, né, talvez aí a fronteira do conhecimento. Então, para que o leitor enxergue, aqui a contribuição desse trabalho foi essa, foi ampliada aqui a fronteira, né? Agora a fronteira ela mexeu, já está diferente. Mas você vê ali, né? Por exemplo, numa introdução, a gente requer esse fluxo, né, do geral para o específico, saindo, então, da contextualização, estabelecendo exatamente ao leitor onde é que ele está, o território que ele está. Então, então, são tópicos mais gerais, né, itens de revisão, de pesquisas anteriores, para deixar com que o leitor ele fique exatamente situado do território, né, onde é que ele está pisando, qual é a área, né, se for uma revista mais geral. E se for uma revista mais específica, qual é a temática, né? E o que é que precisa avançar, né? Ali naquela temática ou naquela área ainda que precisa de uma atenção maior, né? O que ainda não foi explorado. E aí, abrindo essa lacuna mais geral, então eu entro num nicho mais específico, né? Que é exatamente o estado da arte. E aí o estado da arte é pura e simplesmente, né, você apresentar ao leitor a fronteira do conhecimento, né, naquela temática, né, naquele ponto que você quer explorar. Um ponto que você já levantou, que mereceria destaque ali nos primeiros parágrafos, né, de contextualização. Você está mostrando ali que tem alguns pontos ali na área ou na temática que merecem um pouco mais de estudo, merecem um pouco mais de destaque. E aí você, no teu estado da arte, aí já é uma coisa mais específica, aí você deve levar o leitor a essa história, né? Qual foi a evolução, né, naquela temática, sobre aquele determinado tema, quais foram os avanços, né? O que é que precisa avançar ainda sobre aquela coisa específica que você está estabelecendo como um nicho, né, de pesquisa, né? E desse estado da arte, eu consigo levantar lacunas específicas. Então, eu tenho lacunas gerais, que elas justificam, essas lacunas gerais, justificam o trabalho em um determinado tema específico, né? E o tema específico tem toda a parte de todos os trabalhos que já foram realizados, né? Toda essa parte conceitual que já foi realizada, que deve ser mostrado para o leitor, e dentro dessa apresentação, eu preciso mostrar o que é que precisa avançar,
nessa temática específica, nesse ponto específico que eu estou colocando ali no estado da arte. E aí eu apresento lacunas específicas. E através dessas lacunas específicas que vem as questões, porque o que precisa avançar, eu posso explorar. E aí eu posso eu ocupo o nicho, né? Eu ocupei o nicho e apresento o meu objetivo. Eu ocupei o meu nicho ali, né? De destaque, o que é necessário avançar, e eu apresento ali o propósito da minha pesquisa. Eu posso apresentar quais são ali já, né? Na introdução, se vocês quiserem, né? É um ponto assim importante, né? Para tirar a questão do suspense. Vocês já poderiam colocar ali alguns achados principais, algumas conclusões ali, né, para que o leitor ele saiba exatamente onde é que você chegou ali. E algumas na introdução também, né, nos últimos parágrafos, né, em alguns artigos científicos, a gente consegue identificar, assim, falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Sei lá, no item seguinte, a gente falou sobre a metodologia, que tem esses pontos, depois a gente apresenta os resultados. Não é comum, tá? No artigo científico, fazer essa apresentação da estrutura, só quando você tem um artigo mais complexo em termos de estrutura e merece que essa apresentação, um pouquinho de estrutura do trabalho, ela seja apresentada na introdução. Eu não sei se vocês já viram, né, em trabalhos acadêmicos é comum a gente apresentar um fluxograma da metodologia, né, antes de descrever a metodologia. Seria mais ou menos isso, né? Só que em forma textual, né? Uma estrutura indicando ali, né, meio que o fluxo, assim, né, da estrutura do artigo. Mas é mais exceção do que regra, né? A apresentação de estrutura no final da introdução, né, de um artigo. Então, daí eu chego, né, a questão ali da revisão da literatura está mais relacionada, como eu falei, a trabalhos acadêmicos, né, e não artigos científicos, né? E aí vem a metodologia, que é uma coisa muito específica do trabalho, e aí a gente tem que apresentar ali o processo de monitoramento, né, de coleção dos dados, né, de como é que foram monitorados esses dados, quais foram as técnicas, as ferramentas de análise, onde é que você quer chegar com cada ferramenta, qual é o propósito daquela ferramenta, o que é que você quer, qual é a resposta que você quer daquela ferramenta em si, né? Então, os cenários, né, descrição de ferramenta computacional ou estatística, obviamente, no ponto certo, né? Não se aprofundar muito, porque, obviamente, você pode citar o trabalho, né, que traz uma descrição completa daquela ferramenta ou daquele sistema que você está usando. E aí você tem resultados muito específicos, né, que é a sua base empírica, produzida pela metodologia, e aí você tem a discussão, e aí vem, primeiro, né, uma discussão saindo de coisas mais específicas, né, ou seja, são conclusões específicas de resultados que te levam a uma conclusão mais geral. Então, esse é o afunilamento, né, que a gente tem que dar sempre aos nossos trabalhos, né? Bom, aí é exatamente o que eu já tinha falado, né? Só que aí está mais resumido, né? Então, você vê ali a escala, né, de informação, do geral, branco, e o específico e azul. Então, a gente sai de uma introdução geral para no final é uma conclusão que é mais específica. Metodologia, resultados e discussão ali, ele já vai, na discussão, ele já vai, ele precisa já ampliar, né, um pouquinho, né, sair do específico para o geral, e uma conclusão mais geral. Então, basicamente isso, né, em termos de fluxo de ideia. Na aula da semana que vem, eu vou explorar cada ponto aí, né, de forma mais detalhada, começando ali pelo título, abstract e introdução na aula que vem, e depois na aula seguinte a gente fecha com metodologia, resultados de discussões e conclusões. Certo? Então, vamos ficar por aqui, né, só estabelecendo essas premissas para a redação, para que na aula a gente pontue aí sobre as sessões específicas. Pessoal, alguém tem mais alguma questão aí que vocês queiram colocar, alguma pergunta?
Eu queria... Tá, pode falar aí. Professor, em relação ao artigo, o senhor tem algum modelo em específico para a disciplina, com a formatação, limite de páginas? E estou em dúvida também em relação ao prazo de entrega do manuscrito da disciplina. Certo. O artigo, o formato, vocês têm que procurar, por exemplo, um formato de submissão, né? Então, tem que procurar uma revista que vocês possivelmente vão submeter, né? Esse manuscrito. Então, através desse formato, aí vocês aplicam, né, no documento e aí vocês podem redigir baseado nisso aí. É bom que vocês já tenham esse contato, né, com as normas técnicas de uma revista e as normas de estilo, dos itens, né, que tem que constar lá, né, no manuscrito. Então, siga uma revista, né, as normas de uma determinada revista para submissão, tá? Não a norma, o estilo de submissão é totalmente diferente daquele resultado final publicado, né? Então, vá lá no item, exatamente, né, no item, né, de instruções aos autores e veja lá as normas para submissão, certo? A questão do trabalho final, eu acho que ainda tem 1 mês e meio ainda de trabalho aí, vocês ainda têm um prazo ainda grande aí para fazer. As aulas terminam no dia 28. Não, eu sei que ela termina no dia 28, mas aí a gente teve eu fiquei doente, né, nesse meio tempo, então isso é justificado. Então, para pós-graduação, dá para colocar um pouquinho mais para frente isso aí. Não tem problema, não. Professor. Sim? O senhor tem um cronograma para dizer, até dia tal vocês têm que me entregar uma versão parcial, até dia tal vocês têm que me entregar uma versão final, que o senhor possa disponibilizar para a gente? Vou fazer isso, então. Vou fazer um cronogramazinho e para que vocês trabalhem aí dentro desse cronograma. Eu vou precisar de mais 2 aulas, né, para essa parte conceitual, e depois a gente vai entrar na oficina, aí vocês vão ter participação bem mais efetiva, né, na disciplina, né, porque aí vocês vão apresentar planejamento do que vocês já fizeram em termos de pesquisa, né, o planejamento da pesquisa, planejamento da escrita, como é que ela vai ser, e eu vou tentar fazer um cronogramazinho para vocês se guiarem com relação a isso, sem problema, deixa comigo aí. Sim, aí eu queria, para fechar a aula, mostrar isso aqui, ó, que foi uma coisa que eu passei lá no grupo, né, do PPG-RHS, que é um artigo, né, que fala sobre como é que a gente pode melhorar o impacto das nossas publicações, tentando escrever melhor. Então, esse artigo, ele apresenta algumas medidas de estilo de escrita. Aqui, ó. Estão vendo esses componentes aqui? Cada componente eles foram pontuando, né? E foram dando as notas, né? Para cada... Quando eles achavam essas componentes, eles davam uma nota. Quando não achavam, eles tiravam, né? E aí, esses componentes aqui foram avaliados e aí uma conclusão muito interessante aqui, essa daqui, ó. Que as análises, né, sugeriram que os artigos influentes, né, aqueles que tiveram entre 100 e 1000 citações, tiveram mais componentes de escritas positivas. E aí foram assim, né, escritos mais orientado para o leitor, né? Então, ou seja, os artigos que apresentaram mais esses componentes, né, eles chegam de maneira mais rápida, né, à mente do leitor e são mais citados. Então, é importante que a gente conheça essas medidas, né, de estilo de escrita científica. Então, eu queria passar um trabalhinho para vocês, né, para a semana que vem, que vocês vão pegar um artigo científico, Qualis A1, pode ser o mesmo artigo científico, né, que vocês já leram, e identificar essas componentes, né,
no artigo científico. Você tem que identificar a componente de estilo, né? Que está aqui nessa tabela 1 desse artigo aqui, identificar e descrever, né, se o artigo, se vocês conseguiram enxergar essas componentes, e aí colocar exatamente, né, uma frase ou parágrafo, destacar esse parágrafo, né, onde vocês identificaram esses componentes aí no artigo científico que vocês leram, tá? Então, pode ser um artigo A1, um artigo que vocês já usaram para fazer aquele trabalho de comparação. Ok? Alguma dúvida? Alguém queria falar mais alguma coisa? O prazo para essa atividade pode ser até sexta da manhã? Ou sábado? Não, é até semana que vem, né? Esse trabalho que eu vou passar hoje, eu vou colocar um formulário no Google Forms, e aí vocês podem enviar até semana que vem, antes da aula. Alô? Professor, e esse arquivo aí, que tem esses componentes, vai ser disponibilizado aonde? Onde é que a gente encontra? Ele tá online, e aí eu vou passar o link para vocês. Eu já tinha passado lá no WhatsApp do PPG-RHS. Não sei se tu viu. Acho que não. Mas aqui eu vou colocar aqui no chat. Obrigada. No chat aqui. Pronto, aí você só clicar aí que você vai acessar ele. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Professor, eu só queria pedir para o senhor, se possível, disponibilizar o Google Forms com antecedência maior que da última vez, porque da última vez a gente começou o trabalho meio sem saber qual era o formato, aí teve que adaptar para o Google Forms, aí se tiver ele já desde o início, facilita. Tá bom, tranquilo, beleza. Vou tentar fazer logo agora. Vou mandar para vocês. Tá bom? Alguém mais? Tá bom, professor, obrigada. Tá, joia. Valeu. Um abraço a todos aí, boa semana. Fiquem em paz aí, bom trabalho para vocês. Boa semana. Tchau, professor. Tenha uma boa semana.